Bom dia, sejam todos bem-vindos aí mais a um webinar CNI Sebrae, né? Faz parte do projeto Indústria Global, né, conduzido tanto pela Confederação Nacional da Indústria e Sebrae, Sistema Sebrae, né? Hoje vamos da indústria de calçados, né, panorama aí da exportação. Teremos com a gente, né, a Letícia Spermazelli, pós-graduada em Gestão Estratégica e de Serviço pela FGV do Rio Grande do Sul, especialista em negociação e liderança pela Harvard University. Né? Atualmente é coordenadora de promoção comercial na Bicalçados e gestora do Brasília Footwear, né, um programa de incentivo às exportações calçadistas desenvolvido em parceria com a Apex Brasil. Teremos também junto com a gente o Jason Ferreira, formado em Relações Internacionais, né, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, e atualmente é líder da equipe de vendas da Vicenza, né, e eu já estou responsável pela implementação do Plano Estratégico Internacional da marca. Né. Trabalhou também como gerente de exportação da Arezzo entre 2012 e 2017, atuando em mais de 162 países nos 5 continentes. Né. E também teremos a Verônica Couta, né, especialista em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e acadêmica na economia comportamental pela ESPM. Trabalha com varejo de moda há mais de uma década e hoje no Sebrae coordena a carteira de projetos de moda. Bom, uma pequena introdução. O setor calçadista é um setor que é recheado de pequenos negócios, então esse é um dos motivos que a gente está conversando aqui hoje, né? Pelas estatísticas do Comextat, né, do Ministério da Economia e trabalhada aí pela Apex Brasil, o setor de calçados teve uma queda mais ou menos de 33% em relação a 2019 para 2020, né, tendo uma perda de valor aí quase 190 milhões. Né? Nesse contexto, queria convidar já a nossa primeira palestrante, Verônica Couto, né, para falar um pouco como é que o Sebrae vem atuando nesse segmento e como é que a gente pode ajudar os pequenos negócios que têm interesse na internacionalização dos seus produtos e da sua empresa. Verônica, está com você a palavra. Obrigada, Gustavo. Agradecer também a CNI pela parceria, né, que a gente tem e pelo convite para o webinário. Agradecer também a presença da Bicalçados e do Jason aqui também, para compartilhar com a gente esse momento e os dados e as informações que eles têm. Bom, o papel do Sebrae, ele é basicamente garantir, né, por meio da capacitação, do impulsionamento de competitividade, o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Né? E como que a internacionalização se insere dentro desse contexto? A gente entende que ela deve ser compreendida como parte da estratégia de atuação da empresa. Né? Ela não pode ser compreendida como um momento de desespero do mercado nacional, ou estou no sufoco, mercado nacional muito volátil, vou correr agora para o mercado internacional. Né? Porque você precisa se preparar, até em termos de produção mesmo, né, para abastecer esse mercado internacional que você tem o desejo de alcançar. Né? É uma abertura de mercado como outra qualquer. Então, se você pensa, por exemplo, em expandir para um outro bairro, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você precisa ter um olhar para ponto de venda. Então, assim, existe uma série de deveres de casa que precisam ser realizados antes de você pensar em uma internacionalização. Né? E muitas vezes os pequenos negócios não têm essa dimensão, né, de uma questão de abertura de mercado mesmo, como se fosse uma outra qualquer, como por exemplo, você abrir uma loja online, por exemplo, né, é uma abertura de uma outra loja. Então, assim, a pesquisa que você fez para iniciar o seu negócio, ela deve ser feita da mesma forma como se você estivesse iniciando um novo negócio, né, você precisa fazer uma pesquisa e ter o cuidado dessa abertura de mercado, da mesma forma como você iniciou anteriormente a sua empresa. Né? Então, assim, o mais necessário é a capacitação, e é nisso que o Sebrae atua fortemente dentro do contexto de internacionalização. Né? É necessária a preparação. E os principais interesses que a gente verifica nos pequenos negócios, para a internacionalização em específico, o aumento de faturamento, o aumento da lucratividade, né, e a diversificação dos riscos e a volatilidade do mercado nacional que é percebido internamente.
né? Pensando em principais desafios, a gente pensa em prospecção de parceiros no mercado internacional, que em geral é bem mais desafiador para o pequeno negócio, né? Até em termos de informação mesmo que ele consegue ter acesso, e a forma de entrada nesse país-alvo que ele almeja entrar, né? E como que ele pode se capacitar para ir em direção a esses interesses e eliminar os desafios que ele tem pela frente, né? A qualificação e a capacitação em gestão, né? Ele precisa arrumar a casa antes, né? A gente tem uma série de cursos e eventos de mercado que são ofertados pelo Sebrae nessa temática, né? A gente sempre indica rever o processo de gestão para que ele esteja preparado e se pergunte se ele está preparado para abastecer o próprio mercado interno, se esse mercado interno ele já está efetivamente abastecido em termos de não só estoque, mas também de qualidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu estou com um estoque bem abastecido, eu estou bacana de produção, mas a gente não enxerga, por exemplo, que muitas vezes o que a gente faz não tem um valor agregado para ir para um mercado internacional, né? Então, assim, a gente pensa também, por exemplo, se a gente fala em indústria calçadista ou indústria de moda, né? Em específico, fazendo um recorte da indústria calçadista, a gente compreender como que o meu produto tem identidade, por que que ele se diferencia no mercado, né? Por que que ele vai ser reconhecido como um produto brasileiro, né? Qual é a vantagem competitiva que ele tem oferecido para esse mercado internacional, esse mercado-alvo que eu tô almejando, né? Esse país que eu estou almejando, né? De que forma que eu vou me posicionar nesse mercado, né? Se eu estou vendendo um produto brasileiro, por que não trabalhar com essa identidade, né? Com a identidade da brasilidade, né? Se a gente fala em específico de pequenos negócios, a gente tem essa facilidade muito maior, né? Porque a gente consegue agregar, por exemplo, a questão da territorialidade muito forte aos nossos produtos. Isso e precisa ser vista como uma vantagem competitiva forte dos pequenos negócios, né? A gente precisa ter esse olhar para o território, agregando isso para dentro do design, para dentro da inovação dos produtos que são ofertados, até mesmo no nosso mercado interno, né? O Brasil é um continente, né? Então, assim, se a gente está falando de territorialidade, a gente necessariamente está falando de territórios que muitas vezes não são conhecidos nacionalmente, né? Então, isso inclusive, uma forma de você até começar a testar o seu produto para depois alcançar o mercado internacional, né? E isso é uma vantagem competitiva muito forte nossa, né? Essa questão da identidade, da brasilidade, de você trabalhar com ancestralidade, né? A gente tem os povos originários, a gente tem os povos que vieram de forma compulsória, né? Então, a gente tem uma série de conhecimentos, de culturas que podem ser agregadas dentro desse design e dentro de processos de inovação que podem ser incorporados no produto da pequena empresa, né, para se diferenciar no mercado internacional, né? E se a gente fala disso, de territorialidade, a gente está falando necessariamente também de uma questão que é a sustentabilidade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade do negócio, a gente está falando dos 4 pilares, né? A gente fala de, sim, a sustentabilidade econômica, né? Que a gente trabalha muito fortemente nisso, que é a questão da gestão que eu falei, da gente arrumar a casa antes, de você pensar em almejar uma expansão de mercado, seja ela nacional ou internacional, que é o nosso foco aqui. Você pensar no ambiental, qual o tamanho do impacto que você está gerando no meio ambiente, e se você pensa em internacionalização, é muito importante, né, porque a sustentabilidade, sob o ponto de vista ambiental, ela é muito olhada, principalmente em países europeus, né, e que é um forte parceiro do Brasil, principalmente quando a gente pensa em indústria calçadista, né. A gente pensa na questão
social, que também é uma questão sensível para a indústria de moda, né? E a gente pensa também na questão cultural, que é essa questão da ancestralidade, da territorialidade que deve ser agregada dentro dos nossos produtos que eu falei. Né? A sustentabilidade hoje, ela não é entendida mais como um plus a mais, né, do nosso produto. Ela é um aspecto, é uma premissa ética, né? Ela, principalmente dentro da indústria e da cadeia de moda, que tem muitos desafios ainda com a questão da sustentabilidade, principalmente com enfoque social e ambiental, né? Então, assim, é uma premissa mandatória para a própria sobrevivência da empresa, né? A gente percebe hoje que, com a crise econômica que foi imposta pela pandemia da Covid, a gente percebe que as empresas que têm esse olhar mais cuidadoso para a sustentabilidade, elas têm se saído bem melhor, né? E, de novo, se a gente pensa em um mercado internacional, é, de fato, uma questão que tem sido muito olhado com lupa, né? A gente está vendo aí uma série de questões que estão sendo debatidas hoje no Brasil, por conta de desmatamento, enfim, até fundos que antes eram quase, que a gente tomava quase como certo, né, fundo da Amazônia e tal, que hoje estão sendo questionados por conta, talvez, de um descuido que a gente tem tido, né? Então, assim, isso impacta nos nossos negócios, né? E o pequeno negócio, ele não pode abrir mão disso de jeito nenhum, porque também, para o pequeno negócio, a questão da sustentabilidade, não vou dizer que é mais fácil, mas talvez ela tenha menos entraves para ser incorporada dentro dos pequenos negócios também como uma vantagem competitiva, né? Por ser menor, o pequeno negócio tem uma abertura de organização e de incorporação de processos de forma mais ágil, né? E isso é uma vantagem competitiva também, né? Então, assim, além dessa questão da gestão e da gente pensar no nosso produto, né, a gente precisa pensar também na questão da nossa inserção digital, né? A inserção digital a gente, assim, é o desmantelamento das nossas fronteiras, né? Vendo de uma forma bastante romântica, é o desmantelamento das fronteiras, porque é um local em que você pode fazer os seus primeiros testes de internacionalização, inclusive, né? Assim, sem ter que fazer grandes investimentos de pesquisa, grandes investimentos em termos de busca de parceiros, né? É um local até para você testar se o seu produto está legal, testar perfis de consumidor, né? Se você ainda não tem isso muito claro, se você ainda não tem isso muito certo na sua cabeça, né? Para qual perfil de consumidor dentro desse mercado que você que você almeja alcançar, as redes sociais são perfeitas para isso, né? Você alcança de forma muito ágil, né, e muito facilitada qualquer pessoa de forma imediata, né? Você colocando ali o seu produto nas redes sociais. E a gente sabe que o público de moda, seja ele de calçado, seja ele de confecção, seja ele de acessórios, ele é muito receptivo a redes sociais e a compra em ambientes online, né? Então, assim, é uma barreira que já foi quebrada por esse público, né? Existem muitas vendas online que são feitas até por WhatsApp mesmo, né? A gente não precisa nem ir muito longe, você não precisa nem fazer uma loja online, você nem precisa pensar em fazer uma parceria com um marketplace específico. Às vezes, ali pelo WhatsApp mesmo, você consegue fazer a conversão da sua venda, você consegue fazer uma vitrine, um envio de um catálogo, né? Assim, os acessos estão muito facilitados por conta dessa inserção digital. Então, o pequeno negócio também é um local mandatório para ele estar, principalmente quando se fala de moda, que é um ambiente totalmente assim, é totalmente estético, é totalmente visual, né? É mandatório que a pequena empresa esteja dentro das redes sociais com boas imagens, com imagens que atraem, com imagens que sejam aspiracionais, porque é um mercado muito aspiracional, é um mercado do desejo,
né? A gente não fala só de necessidade, né? A gente fala muito de desejo, né? O desejo da compra da moda, né? Porque é isso. A gente não compra só por necessidade, né? Quem é que não quer se sentir bem, tá bonito, né? Isso também é necessário. A estética faz parte da nossa construção de imagem, né? Então, assim, além dessa inserção digital, o que a gente indica também? A busca de entidades setoriais para apoio, né? Então, o Sebrae, ele atua muito forte com entidades setoriais. A Bicalçados está aqui, vai falar de forma com muito mais propriedade de projetos que tem para os pequenos negócios, para eles se inserirem dentro do mercado internacional, mas o Sebrae atua muito fortemente com associações, a Bicalçados, a Sintecal, sindicatos de classe, busquem essas entidades setoriais para apoio, porque existem muitos projetos com os quais a gente atua conjuntamente, inclusive com a nossa irmã Apex, para que a gente consiga fazer não só a parte de capacitação, mas também de promoção comercial dessas empresas, quando elas já estão preparadas para exportar, né? Porque, de novo, é necessário primeiro fazer o dever de casa, né? Realmente pensar em internacionalização desde, assim, da gênese do seu desenho de modelo de negócio, porque a sua produção para o mercado internacional, ela precisa já ser pensada dentro de um contexto de entrega da sua produção total, né? Não pode ser pensado como excedente, né? Você precisa já pensá-la dentro da sua estratégia primeira de desenvolvimento de produto, de gestão de empresa, de estratégia de mercado, de share de faturamento. Então, assim, essas são as minhas primeiras palavras. Eu acredito que a gente tem muito espaço para crescer ainda. As pequenas empresas representam 98% das empresas brasileiras e somente 40%, menos de 50% das empresas exportadoras. Então, a gente tem aí um oceano azul de possibilidades, né, para a gente alcançar o mercado internacional de forma competitiva, com qualidade, porque a gente sabe que a nossa indústria calçadista ela é forte e o mercado internacional nos busca para abastecê-los. Muito bom, Verônica. Obrigado aí pelas palavras. É isso mesmo, né? A internacionalização ser entendida como estratégia empresarial e nem muito bem como você colocou, não como excedente. Gostaria de lembrar aos participantes essas apresentações que vão ser feitas, né? Se você tem interesse em conhecer as outras que já passaram ou receber os informativos, acesse industriaglobal.com.br, que todo esse repositório de palestras, de informações sobre o projeto está sendo colocado lá. E para falar um pouco dessa atuação setorial, né, como a própria Verônica colocou, as entidades setoriais vêm fazendo um papel muito importante na questão de internacionalização. Gostaria de convidar a Letícia da Bicalçados, né, para nos contar aí o que a Bicalçados vem fazendo, como é que estão esses cenários, né, perante aí pós-pandemia, o que a gente pode esperar. Bem-vinda, Letícia, Gustavo. A palavra está com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, Verônica. Bom dia, Jason. Obrigada pelo convite. Acho que é uma ótima oportunidade para apresentar um pouquinho de como que a gente está se adaptando nesse momento. Como a Verônica destacou, as pequenas elas têm uma capacidade muito rápida de adaptação, então acho que a oportunidade é perfeita. Eu tenho uma apresentação, eu vou compartilhar. Só me confirmem, por favor, quando estiverem vendo, porque eu não vou mais conseguir ver a minha tela. Vocês conseguem ver? Vocês me escutam? Sim. Tá, perfeito. Estamos vendo, Letícia. Vamos nessa. Obrigada. Então, eu vou trazer para vocês a apresentação do Brazilian Footwear, que é o nosso programa de promoção às exportações de calçados em parceria com a Apex Brasil. Os propósitos do Brazilian Footwear são de aumentar as exportações de marcas brasileiras, né, de calçados. A gente tem alguns outros propósitos básicos, que a gente chama, que passam por direções estratégicas, o desenvolvimento,
que a Verônica apontou muito bem, a questão da promoção de oportunidades de negócios e da imagem, né, do Brasil, do calçado brasileiro e das marcas. Para fazer a gestão desse projeto, a gente trabalha com uma segmentação de empresas, porque é preciso entender que as empresas não são todas iguais. Então, nós temos a nossa segmentação, ela não considera critérios absolutos, tá? Ela vai considerar principalmente a maturidade exportadora e o potencial exportador das empresas, cruzando isso e vendo como que as empresas se encaixam dentro do grande grupo, tá? E então elas são, sim, classificadas dentro de 4 níveis de segmentação, que vão do cinza ao verde, onde a cinza é aquela empresa que não exporta ainda, ou não tem, até já exportou pontualmente, mas não tem uma grande maturidade exportadora, ou mesmo potencial exportador já claro e estruturado dentro da empresa, e a verde é a empresa mais internacionalizada de fato. Dentro desses níveis de segmentação, nós temos ações e direcionamentos diferentes para cada uma delas. Por exemplo, uma empresa cinza, ela vai começar por uma parte de capacitação, um encaminhamento para o PayEx, por exemplo, que é um programa também que ajuda a capacitar as empresas nesse processo. Então, a gente sempre tem esse cuidado para que as empresas elas sejam atendidas de acordo com o que elas conseguem hoje utilizar dentro do nosso convênio. A gente trabalha também com mercados-alvo. Os mercados-alvos do convênio atual vigente são Peru, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. Obviamente que as ações, elas estão algumas em stand-by e eu vou entrar no mérito das ações logo mais. Eu só antes disso queria destacar. Aqui tem tipo uma foto da indústria calçadista em 2019, vamos lá, pré-pandemia, tá? Uma produção de mais de 908 milhões de pares de calçados, emprego de quase 270 mil pessoas. As nossas exportações, elas estavam na faixa de quase $1 bilhão, 972 milhões de dólares. Então, nós estávamos num cenário interessante, não digamos muito positivo, porque já estivemos melhor, mas enfim, nós somos hoje o 4º maior produtor de calçados, é o maior produtor fora da Ásia, então nós somos uma potência muito grande no caso da exportação também, e a gente precisa valorizar isso. Óbvio que veio a pandemia, né, e alguns impactos foram sentidos. A nossa produção, ela teve uma queda na casa de 36%, se eu não me engano. Então, a gente já produziu menos 150 milhões de pares esse ano. Então, daquela produção de mais de 900 milhões de pares, a gente já tem um impacto considerável. As nossas exportações, nesse primeira metade do ano, elas tiveram uma queda de aproximadamente 25% em valor, e o emprego, a gente já perdeu 43 mil postos de trabalho. Então, a gente precisa começar a ver notícias boas, e daí eu já trago a informação de emprego por último, porque em julho o setor calçadista já teve um crescimento, não foi mais uma queda na empregabilidade, né? Nós tivemos mais de 1.100, 1.143, eu acho, posso pegar o dado certinho, de novos empregos na indústria calçadista. Nosso número ficou positivo. Diante desse cenário, a gente tentou olhar para mercados, tá? E evidente que nenhum mercado, do ponto de vista de importação e consumo, está com um potencial muito grande nesse momento. Eu vou destacar aqui os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tiveram uma redução no valor importado, nas importações totais deles, da casa de 3,6 tri de dólares, tá? Só a China representa 2,7. E vários outros mercados também perderam bastante. O Brasil perdeu 36 milhões nesse primeiro semestre, janeiro a junho, em relação a 2019. E daí, quando a gente olha quem é que aumentou as exportações para os Estados Unidos nesse período, a gente tem ali Camboja, Myanmar, Alemanha, Croácia, Panamá, mas tudo muito pouquinho. Ninguém, de fato, ocupou o espaço que se abriu principalmente ali na China, que é muito grande.
E isso vai, em algum momento, voltar, mesmo que pouco a pouco. Então, a gente tem um momento de rearranjo da produção mundial, onde os mercados, os players internacionais, eles estão entendendo que não é saudável e seguro manter as suas importações todas nas mesmas origens, e é importante essa diversificação. Assim como a gente fala em diversificar e não focar nossas vendas todas para o mercado doméstico, olhando para a exportação também, os grandes importadores mundiais estão vendo que não dá para manter todas as suas importações que seja no mesmo continente, não dá para deixar tudo na Ásia. A gente precisa ter alguma outra origem que nos traga um pouco de segurança, né, caso aconteça alguma situação atípica. Enfim, o Brasil está com uma oportunidade muito grande nos Estados Unidos. Só que, óbvio, os Estados Unidos não é um mercado de entrada, é um mercado muito competitivo, muito difícil de entrar nesse mercado. Tu tem que ter uma maturidade exportadora relativamente alta. Aqui eu até diria que empresas que, porventura, ainda não estejam capacitadas para exportar, mas queiram aproveitar esse momento, é importante, de certa forma, atuar através de um agente, de uma trading. Não é o ideal num primeiro momento, na verdade não é ideal num longo prazo, se a tua empresa tiver a estratégia de exportação bem definida, mas se tu é uma empresa menor, que quer aproveitar uma oportunidade de mercado, é sim ideal, é um caminho que torna isso mais fácil. E seguro também, porque são empresas e pessoas altamente capacitadas com relacionamento com clientes, né? Enfim, vamos às ações, tá? Eu destaco primeiro o BrazilianFootwear.com, que é uma plataforma de conexões de negócios, onde as empresas, elas colocam ali a sua oferta, que tipo de produto elas podem entregar, e os compradores, através de filtros, eles destacam o que eles estão buscando, qual que é a demanda específica deles. E feito esse primeiro filtro, aparecem ali quais são as empresas que podem, então, atender essa demanda específica, e eles ficam à vontade para entrar em contato. Essa não é uma plataforma nova, que surgiu em virtude da pandemia, ela existe desde 2015, então nós já aprendemos muito com ela, nós já aprimoramos muito a forma de navegação ali dentro, o cadastro é muito simples, e os resultados, eles estão crescentes, principalmente agora, a gente vê um boom nessa procura online por novos fornecedores também. A gente tem as feiras internacionais, que fazem sim parte do programa Brazilian Footwear. Aqui eu trouxe uma lista delas, mas cabe destacar que, por exemplo, neste semestre, a única que segue confirmada, na verdade agora são duas por uma mudança de data, mas nós temos a Mica Milano, confirmada em Milão, e a Expo Riva, que normalmente aconteceria em janeiro, ela foi adiantada para dezembro. Então, esse semestre nós ainda temos essas duas feiras confirmadas de forma física, presencialmente na Itália. Mas a gente sabe de todas as dificuldades de entrada de brasileiros na Itália, por exemplo, na Europa, né? Então, a gente precisa ter muita cautela nessa participação. As empresas que hoje estão participando dessas feiras, que nós temos, sim, empresas brasileiras confirmadas, são aquelas que já têm distribuição local, que já têm um trabalho mais internacional, dedicado e local. Então, eu vou entrar mais no mérito das feiras digitais, que são as que estão mais fortes nesse semestre, tá? Nós temos, eu vou destacar 3, mas nós temos mais opções, tá? Primeiro, nós temos a Sourcing. A Sourcing é uma feira com foco em private label e desenvolvimento de produtos. Ela tem um espaço virtual que te permite interagir muito com os clientes. Então, diferente de outras plataformas onde tu fica esperando que o cliente te encontre, nessa plataforma tu consegue proativamente te apresentar para esses clientes. É super interessante, a gente vai aprender muito nessa primeira participação brasileira na Sourcing. O Brasil, inclusive, é país-alvo, país-foco da Sourcing. É uma feira que, historicamente, tinha muitos expositores asiáticos, e agora eles também estão sentindo essa demanda por alternativas produtivas, e com isso a gente conseguiu fechar essa parceria, esse destaque para o Brasil dentro dessa plataforma. Além dessa, nós temos a Mica Milano, na Itália, e a Mica Americas, nos Estados Unidos. As duas acontecem dentro da plataforma da New Order,
que é um sistema de gestão de clientes e pedidos já conhecido, já consolidado, que tem uma base muito grande de clientes, e as chances de negócios ali são bem, bem fortes também. Ela não é uma plataforma tão, digamos assim, adaptável a um formato private label, onde tu produz com a marca do teu cliente, né? Então, fica muito mais relacionado à tua marca, à tua coleção, aos teus produtos. Mas nós temos muitas marcas e empresas que atuam dessa forma. Além dessas três, a gente tem ainda a Children's Club, que não está aqui, porque as inscrições já estão basicamente encerradas, mas ela é também dentro do ambiente da New Order, mas com foco no segmento infantil. Então, só um instante. Nós temos uma ação nova, essa já surgiu em virtude de tudo que a gente está vivendo agora, por mais que já fosse uma ideia anterior. Ela é uma ação conjunta entre os programas da AB Calçados, a BIT e a BEST, junto à Apex. Ela acontece dentro de uma plataforma que é como se fosse um showroom constante, de longo prazo, porém com esforços comerciais dedicados. Então, além de tu estar disponível no ambiente online, apresentando tua empresa, tu vai ter alguém buscando contatos e buscando trazer oportunidades de negócios para dentro da plataforma. Então, é bem interessante, tem duração de 6 meses. Nós temos a missão comercial no Peru. A missão comercial no Peru, ela é super completa, porque nós trazemos desde um seminário preparatório até a parte de exposição de amostras, agendamento prévio de reuniões de negócios e uma parte de imagem e relacionamento com imprensa. Então, vai tudo junto ali. É excelente para empresas que estão começando, porque se tu não conhece nada sobre o mercado, a gente te conta. Se tu não sabe como te apresentar nesse mercado, vou montar stand aqui, ali, a gente vai ter o local, vai ter a montagem, vai ter tudo. Se tu não conhece clientes, a gente vai fazer esse agendamento. Então, é super completo mesmo. Em virtude também das impossibilidades de viagem e tudo mais, a gente trouxe a missão para o ambiente online. Então, ela está acontecendo agora, inclusive essa semana, são as rodadas online na América Latina, que nós estamos chamando, porque a gente englobou outros mercados além do Peru, a gente trouxe Colômbia e Chile para as rodadas online também, e o agendamento das reuniões está acontecendo, e as reuniões acontecem no ambiente online, no showroom das empresas. Então, a gente também vai ter resultados para passar para vocês. A Vicenza, o Jason vai falar daqui a pouco, inclusive é uma das participantes, então, de repente, ele já pode pincelar um pouco das reuniões, como está sendo essa experiência, né? Mas é uma missão que está no nosso calendário, esperamos voltar a realizá-la em breve. Projeto Vendedor França. Aqui, eu gosto de explicar um pouquinho como é que a gente começa a trabalhar o mercado. A França é um grande importador de calçados do Brasil, porém muito com private label, de novo, a marca do cliente internacional. Então, nós fomos para a França para tentar entender como que nós poderíamos entrar com as nossas marcas no mercado também, além do private label. O private label é importante, mas as marcas também são. Os dois devem andar lado a lado. Então, o que acontece? A gente entendeu que o francês, o consumidor francês, ele está aberto a novas marcas, mas a gente precisa, de alguma forma, fazer com que o intermediário, o lojista, também esteja. E ele não está disposto sequer a vir até nós na França. Ele não vai para as feiras, ele não vai para showroom, ele não vai nas nações. Então, nós precisamos ir até eles efetivamente, até o escritório deles. Por isso que o projeto, a gente chama de projeto vendedor. Nós vamos ter uma agenda de reuniões nos escritórios dos clientes franceses. Isso está programado para acontecer no primeiro semestre de 2021. Seria esse ano, a gente teve que postergar. Temos também o projeto Comprador VIP. Esse projeto ele é super inclusivo, porque a gente prospecta compradores, a gente convida eles a virem para o Brasil numa agenda desenhada conforme os interesses deles. Então, se é um comprador de calçados masculino, como está destacado aqui na foto, a gente vai ver onde estão a maioria das empresas que ele está interessado, e a gente vai levar o cliente até esse polo.
Então, por exemplo, aqui a gente poderia levar até Franca, que tem um grupo grande, e empresas que porventura não estejam em Franca, elas podem vir encontrá-los em determinado ponto central no país. A gente pode, por exemplo, fazer rodadas de negócios em São Paulo, junto com o projeto comprador. Ou mesmo levar o comprador para mais de um polo, depende da disponibilidade de tempo dele e da quantidade de empresas fora de um polo principal. Quando possível, a gente também tenta casar o projeto comprador com as grandes feiras que acontecem no Brasil. Também por motivos de viagem, esse projeto está acontecendo de forma mais virtual. A gente segue atendendo os compradores e passando os contatos, indicações, indicando inclusive que eles façam o filtro dentro do BrazilianFuture.com. Então, o projeto não é que ele esteja em stand-by, a viagem está em stand-by. Nós temos também o projeto Imagem, e aqui são, na verdade, eu vou englobar várias ações de imagem, certo? Porque o projeto Imagem sozinho, ele consiste em trazer jornalistas setoriais para falar sobre o Brasil e o potencial do Brasil como fornecedor de calçados e as nossas marcas e tudo mais. Isso, de novo, por questões de viagem, não está acontecendo. A gente está fazendo um trabalho de assessoria de imprensa à distância. A gente tem também ações relacionadas a influenciadores, que a gente chama de DIP, né? Então, aqui nas imagens dessa apresentação, vocês conseguem ver, é uma influenciadora norte-americana que veio para o Brasil, então ela tem uma experiência de Brasil com as marcas de calçados. Então, ela não vem para visitar a fábrica ou para visitar alguma coisa como uma feira setorial, porque não é o perfil dela. A gente vai fazer uma viagem com ela, onde ela vai respirar a cultura brasileira, a moda brasileira e os calçados brasileiros que estão inseridos nesse contexto, né? Então, faz muito sentido e é uma ação que dá muito certo. A gente tem também os editoriais Brazilian Footwear, que é uma forma que nós temos de destacar as nossas marcas através das nossas redes sociais. Então, a gente pede para as marcas enviarem alguns produtos que sejam conceito, que não sejam aqueles produtos muito comerciais que todo mundo tem, não manda um escarpão preto, entendeu? Vamos mandar alguma coisa um pouquinho diferenciada. A gente fotografa e trabalha essas imagens nas nossas mídias sociais, nos nossos banners em feiras, estandes, newsletters de BrazilianFuture.com, enfim, são imagens que a gente consegue trabalhar amplamente em todos os nossos canais de comunicação. É isso que eu trouxe de uma forma mais geral. Eu sei que eu não queria me estender muito no tempo, não sei como eu fui nesse quesito, mas fica aqui o meu contato para aqueles que tiverem interesse em entender um pouquinho mais sobre as nossas ações. O WhatsApp é o WhatsApp da unidade de relacionamento da Bicalçados. Fiquem à vontade para nos acessar. Para ser um associado do Brazilian Future não existe qualquer custo, né? Esse é um projeto da Bicalçados em parceria com a Apex Brasil, então aqueles que têm interesse em começar na exportação e se inserir nesse meio e entender um pouquinho melhor, entrem em contato conosco, a gente vai ficar muito feliz em atendê-los. Eu vou parar de compartilhar minha tela, então. Beleza, Letícia, brigadíssimo. Muito bom esse trabalho que a Bicalçados vem fazendo, né, levando essa moda brasileira, os calçados brasileiros aí para outros países. Interessantes as informações que foram colocadas aqui. Jason, com você, cara. Vamos lá, o que você tem a contar para a gente? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Verônica. Bom dia, Letícia. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu vou dar um overview da Vicenza, né? Eu falo em nome da Vicenza. A Vicenza é uma empresa gaúcha de médio porte, uma indústria de médio porte, que atua no segmento A, B+, né? Então, a gente tem aí calçados de alto valor agregado. É uma empresa hoje que tem na sua exportação fonte de 45% da sua receita, é uma receita bem expressiva, e ela é uma empresa fundada em 1992. A Vicenza, ela foi concebida originalmente como um estúdio de design. Ela tinha no seu fundador, Ariovaldo Furlaneto, uma forte referência no mercado para design, e ela criava produtos para outras marcas, né? Então, a partir dessa criação, ela identificou no exterior algumas possibilidades
principalmente de vendas pontuais, no primeiro momento, para clientes em mercados específicos, e ela começou a explorar essa possibilidade. A marca sempre teve um design autoral e bem diferenciado, que permitiu com que ela expandisse horizontes, né? Inicialmente, ela teve, então, que a gente chama de expansão orgânica, né? Onde ela participava de feiras nacionais nos anos 90 e 2000, e onde o Brasil também recebia uma série de importadores nessas mesmas feiras, né? Então, era mais fácil para o brasileiro exportar nos anos 90 e 2000, né? A procura para o produto brasileiro ele era maior. Já nos anos aí 2000, a partir de 2010, ela teve aí uma guinada na sua atuação. Então, foi uma marca que se rejuvenesceu em termos de comunicação. Ela teve um upgrade aí com a entrada da própria filha do fundador, que é a Rafaela Furlaneto, trazendo uma outra visão de empresa, né? Então, todo aquele conceito inicial que era voltado para produto, ele migrou para um conceito de marca, né? Então, a gente começou a trabalhar a marca mais ativamente. Então, com isso, a gente também identificou que o mercado, o perfil de compra do mercado dos importadores, ele havia mudado. Então, a gente não poderia mais ter as mesmas iniciativas que a gente tinha no passado, a gente não podia mais ter aquela venda passiva, a gente precisaria realmente partir para o mercado de uma forma ativa para conseguir, então, expandir a nossa receita. Então, em conjunto com entidades, a Bicalçados e também com capacitação, a gente começou a procurar algumas outras frentes. Então, hoje, os negócios da Vicenza são muito divididos em ações de B2B, onde ela tem uma série de canais, e ações de B2C. Eu vou entrar um pouquinho no mérito de B2B, tá? Então, em B2B, a gente tem aí o que é chamado de venda direta, né? Onde a gente tem uma equipe inbound que faz essa prospecção e esse contato inicial com os importadores que têm um perfil. Isso é importante citar. A gente identifica, pesquisa os importadores e vê se eles têm perfil para o nosso produto. O nosso produto hoje no exterior é um produto que é chamado de contemporâneo, ele chega lá na faixa de 120 a 200 dólares, então ele foge um pouco da competição massiva do mercado de sapato hoje internacional, que fica em até 100 dólares, que é o sapato produzido na China, né? Isso a gente está falando de retail price, né? Preço na loja. E nessa prospecção inbound, a gente consegue acessar muito dos nossos parceiros e os principais nomes, né? Então, como isso acontece, né? A gente vem trabalhando em um conceito de digital, né? Agora pós-Covid, então a gente tem um showroom dedicado, vocês até estão vendo que eu estou num ambiente que é um ambiente propício à venda, a gente tem produtos, a gente tem bastante informação de moda e tendência, onde a gente agenda com nossos parceiros, então, uma apresentação dessa coleção para que eles conheçam a marca inicialmente. A gente também tem aí nessa parte de inbound uma plataforma própria de B2B, onde a gente consegue que esse cliente, após o contato inicial, ele receba um login e senha e tem acesso, então, a toda a coleção. Daí a gente já começa a aprofundar um pouco mais na questão de precificação, mínimos, que são aí detalhes da operação comercial, né? Então, pós-encantamento, a gente já vai realmente para uma discussão um pouco mais elaborada, e a gente consegue, através disso, uma conversão bem grande, tá? O que acontece hoje? A gente tem pouquíssimas visitas em loco, né? São poucos hoje os países que permitem visita em loco, dado o atual momento. Então, a qualidade desse material gráfico, a qualidade com que essa informação chega aos nossos clientes, nos permitiu ter um resultado muito acima do que o mercado vem tendo no mesmo segmento. Então, a gente teve uma perda muito menor do que as perdas reportadas pelo mercado, que a gente está falando em casa de 30%. A Vicenza hoje ela não caiu mais do que 5% nesse pós-Covid, e muito foi relativo à retração do próprio cliente, o fator psicológico de ter uma loja fechada, o fator psicológico de passar por um período de lockdown, que mesmo que curto, mas logo a gente conseguiu dar essa curva fornecendo realmente suporte. E o que entra esse suporte, né? Esse suporte entra na parte de comunicação, marketing, iniciativas em loja, que tudo isso a gente consegue fornecer hoje para o cliente de forma digital. Então, a gente não precisa mais hoje estar próximo dele, a gente consegue fazer a análise da vitrine, análise do estoque, ou até mesmo ajudá-los nas questões de gestão do seu próprio negócio remotamente, se eles nos permitirem dar essa abertura, né?
Partindo para um B2B que é, digamos, não é feito inbound, que é feito externo, a Vicenza também atua com agentes e distribuidores internacionais. O agente hoje é uma pessoa que reside, a pessoa ou empresa que reside hoje fora do Brasil e que ganha uma comissão sobre as vendas realizadas. O agente, geralmente, ele se encaixa em mercados onde há mais margem, né? São mercados mais maduros. Então, como a gente é um produto de maior valor agregado, a gente não consegue colocar agentes em mercados, por exemplo, emergentes ou que tem uma moeda muito desvalorizada, porque não há margem na cadeia para o agente trabalhar. O produto chegaria muito caro, o produto não venderia, então a gente é uma ideia para mercados um pouco mais maduros. E distribuidores para mercados onde a gente entende que a gente poderia ter uma capilaridade maior, porém a gente não conseguiria ter essa capilaridade trabalhando localmente no Brasil. Por exemplo, hoje na Europa a gente chega a atender 350 pontos de venda, então são 350 lojas, porém com uma equipe Brasil, nível Brasil, a gente não conseguia ter essa capilaridade. Então a gente opta por um distribuidor que acaba capacitando a sua equipe, tendo muito mais poder de atendimento e uma vazão muito maior. Tá? Então, basicamente, essas são as iniciativas B2B. Em B2C, hoje a gente tem um site internacional já, a gente colocou ele no ar ano passado, então a gente atende todo o mercado, ele é baseado na Europa hoje, por uma questão estratégica. A marca Vicenza, ela remete a um produto de marca italiana, então hoje a gente tem um parceiro e um centro de distribuição na Europa, e a gente tem um e-commerce também. Eu lembro que a Verônica falou muito sobre comunicação. A gente hoje tem uma comunicação muito assertiva a nível internacional, né? A marca trabalha com imagens e um produto muito acertado, porque ela transmite para o mercado uma tendência que é hoje a tendência que está sendo trabalhada por marcas provedoras, e ela resolveu ter um Instagram próprio, internacional, para que esse cliente se identifique um pouco mais com a nossa marca e para que a comunicação seja feita na linguagem do destino, entende? Isso eu acho que é muito importante. O Brasil tem ótimas imagens, o Brasil trabalha muito bem com essa questão, mas sem estar falando a linguagem local, a gente pouco evolui. Então, fica uma questão muito visual e a mensagem ela acaba não chegando no cliente, quando hoje a gente fala que propósito é um grande argumento de venda. Então, essas duas frentes de B2C nos permitiram também expandir nossa base de cliente. Hoje a gente já tem um alcance muito bom até no nosso Instagram Brasil, a gente já tem aí, em dados de analytics, aí 3% já de seguidores, por exemplo, dos Estados Unidos, e 1% de seguidores de Portugal e Itália. Então, isso já é um dado bem relevante para uma marca que tem um Instagram local, brasileira, mas que vem trabalhando muito forte essa parte de digital, né? Então, com a Bicalçados, a gente faz todas as feiras, vinha fazendo todas as feiras até então, porque a gente tinha as feiras como forte ponto de contato com esses clientes que a gente tem internacionais. As feiras hoje migraram muito, elas não são tanto um ambiente de negócio, mas sim um ambiente de relacionamento. Então, como a base de cliente é grande, muitas vezes tu não consegue visitar todos com a frequência que tu necessita, e a feira acaba sendo um grande momento de integração, e realmente um momento de colocar o papo em dia para que os negócios voltem a fluir, né? Venda é relacionamento, e relacionamento ele é necessário, né? As ações de imagem, a Vicenza trabalha muito forte, porque ela quer realmente fortalecer uma marca hoje em mercados maduros que não tem uma imagem fortalecida. Ela é uma marca que acaba sendo canibalizada, ela acaba sendo superada por marcas locais. É importante a gente ter isso em mente. Então, um produto, ele não é um produto, a pessoa compra aquele produto por uma questão de status, ela quer usar alguma coisa realmente que passe ela algum sentimento. Então, e quando ela usa alguma coisa que realmente é conhecida, ela se sente empoderada, ela se sente melhor. Então, a gente trabalha com todas as ações de imagens, porque a gente também entende que hoje o nosso cliente principal, ele é online, né? Então, a gente mira os grandes sites online, a gente mira também esses pequenos negócios online, que a gente entende que o alcance desses negócios online é muito maior do que uma loja física, e que o perfil de consumo vem mudando muito. Então, aliar a imagem com uma presença online forte nos garante o menor esforço na proliferação da nossa marca, também no reforço da marca internacional.
Então, a gente, além das ações da Bicalçada, a gente vem trabalhando com ações em e-commerce exclusivos, a gente trabalha alguns pré-selecionados, onde a gente faz aí a front page, a gente faz patrocinados, a gente entra com algum incentivo de dinheiro realmente para conseguir fazer esse cliente ter maior giro dos nossos produtos, e são ações relativamente baratas, porque hoje a empresa é uma empresa de pequeno, médio porte, e que tem até um orçamento modesto para uma parte internacional, tendo uma receita de 45%. Então, ela não atira para todos os lados, ela foca o esforço realmente onde gera maior resultado. Então, se eu fosse dar uma dica hoje para os pequenos negócios, era que começassem, na verdade, localmente, traçassem países-alvos realistas dentro da sua capacidade, entendesse realmente qual o perfil do seu produto. Hoje, cada mercado tem um player forte e tem uma dominância em determinadas faixas de preço. Muitas vezes faz sentido tu mudar, subir, descer para penetrar, para depois conseguir se estabelecer. Por exemplo, nós preferimos subir um nível internacionalmente de faixa de preço para fugir da concorrência. A gente, ao contrário de muitas marcas que têm um apelo de brasilidade, a gente tem um apelo muito mais internacional, a gente trabalha como as marcas provedoras trabalham, claro, levando em conta um sourcing made in Brasil, que gera toda uma questão de credibilidade quanto à maturidade da indústria. A indústria hoje está muito madura na questão de sustentabilidade, na questão de regulações trabalhistas, a gente foge de toda essa parte que, digamos, a Vicenza não compete mais com a China, por exemplo. A Vicenza hoje compete com Itália e Espanha, que é muito mais o produto que a gente consegue integrar. E isso para o nosso cliente tem grande valor, tá? Então, o pequeno, se ele entender realmente qual o posicionamento dele no exterior e como ele pode explorar melhor as suas fortalezas, ele vai conseguir traçar uma estratégia que para ele permita que ele continue no comércio internacional. A maior frustração hoje do pequeno é aquela entrada e saída, né? Ele tem o contato inicial, ele tem uma ou outra negociação esporádica, ele tenta, uma dá certo, uma dá errado, ele pensa, pô, isso não é para mim, talvez eu vou continuar focando meu esforço aqui para o mercado doméstico, quando na verdade a estratégia de entrada estava errada, ou os planos de expansões também, ele estava também muito acelerado. A gente tem que entender que o mercado internacional, ele é longo prazo, então tu constrói relacionamento e tu constrói marca a longo prazo, então a minha marca será mais forte amanhã do que ela é hoje, dado o trabalho que eu realizo, porém eu não posso desistir. Hoje, no mercado do brasileiro, que talvez retraia um pouco mais até que o mercado internacional, a gente tem no mercado externo uma válvula de escape que nos permite ter uma produtividade muito maior, né? Então, para nós, faz total sentido, a empresa é totalmente alinhada, desde da concepção do produto até na parte de comunicação, a fazer com que esse produto chegue no exterior de maneira assertiva, né, e que o cliente, toda a cadeia, todos os stakeholders, eles tenham rentabilidade, né? A gente não pode pensar que uma cadeia se sustenta sem rentabilidade. O lojista tem que ganhar, o cliente tem que ver valor naquilo que ele está comprando, toda a cadeia de suprimento ela tem que estar 100% alinhada para que todos entreguem, na verdade, um produto de excelência e um produto de nível internacional. A gente não pode querer que esse nosso fornecedor, por exemplo, seja massacrado na cadeia de fornecimento em prol de preço, sacrificando talvez uma certificação ou até mesmo uma capacitação da sua própria empresa para o futuro, né? O Brasil hoje vive um momento de mudança, né? A indústria ela vem evoluindo muito rápido. A gente vê que no exterior a indústria 4.0 já está muito mais acelerada. A gente vê isso até na parte logística e na troca de informações. Hoje ninguém quer mais receber papelada de documento para importar. Todo mundo quer receber isso de forma digital. Todo mundo quer trabalhar de forma integrada, então o time to market é muito menor, então a gente precisa que toda a cadeia, na verdade, esteja se desenvolvendo. Então isso também parte de um princípio de parceria, que é um dos valores da Vicenza, e a Vicenza tem nisso uma grande fortaleza. Eu acho que era isso, pessoal. Eu tinha preparado uma outra apresentação, mas era mais algumas dicas realmente para que como a gente pode incentivar os pequenos negócios a exportarem. O pequeno, ele é muito importante para o Brasil. É uma das pautas que eu tenho com a Bicalçados recorrente,
que é a necessidade do Brasil formar novas marcas, introduzir novas marcas no cenário internacional. A gente tem, no ramo do calçados, algumas marcas muito conhecidas, mas os pequenos, eles têm capacidade de inovar e trazer para o mercado algo que não é visto. E os clientes estão sedentos por novidades, eles querem produtos novos, mas eles querem produtos novos que tenham uma identidade forte, um DNA forte e uma visão de longo prazo, né? Eles não querem, o cliente não quer mais o trade, né? O trade, ele é consequência de um trabalho sólido que a empresa realiza. Isso aí é a mensagem que fica. Maravilha, Jason. Muito obrigado. Muito interessante esse case da Vicenza, né? Mostrando aí toda a questão do design, toda a marca autoral que vocês conseguem colocar e transmitir essa imagem para o mercado, né? E aí é um mercado muito exigente, que é o internacional. Bom, as pessoas que tiverem perguntas a fazer, podem colocar aí no chat, tanto do Facebook como do LinkedIn. A gente tem algumas aqui e eu vou direcionando para vocês essa história. Verônica, assim, a pequena empresa, né, que tem interesse aí em se internacionalizar, como é que ela acha você? Como é que ela acha os conteúdos do Sebrae? Onde é que estão essas informações para essa empresa que está a fim de iniciar esse processo de internacionalização? Bom, elas podem iniciar pelo nosso portal, que tem uma infinidade de conteúdos, de cursos na temática, não só de gestão, mas de gestão especificamente para internacionalização também. Elas podem procurar, o nosso site é sebrae.com.br, tá? Lá vocês vão encontrar uma infinidade de conteúdos, pesquisas, cursos, acessos a todo tipo de conteúdo para poder iniciar um processo de capacitação bacana para internacionalização e gestão. Elas também podem procurar os Sebrais nos estados, né? Alguns já estão funcionando presencialmente, mas elas podem entrar em contato pelo nosso 0800, que é 0800 570 0800, e pelos nossos canais de relacionamento via redes sociais também. Elas também podem entrar em contato com a gente por meio de chat, e a gente tem também um WhatsApp. O WhatsApp é o mesmo 0800. No portal tem uma aba chamada Fale Conosco. Lá vocês encontram todos os meios de contato que o Sebrae tem. Tá? Os Sebrais estaduais, eles têm projetos, muitos Sebrais estaduais, eles têm projetos específicos para calçados. Né? Então, assim, varejo, indústria, componentes. É claro que em clusters que têm mais força de indústria calçadista, com certeza o Estado ele tem maior expertise, mas todos os Sebrais são altamente capacitados para auxiliar qualquer nicho de mercado, segmentação de mercado, comércio, indústria. Fiquem à vontade para procurar os Sebrais nos estados, no seu estado, na sua localidade. No nosso site também tem lá escrito todas as localidades que a gente está presente. A gente está presente em todos os estados do Brasil, tá? Em mais de 800 pontos presenciais. Caso não esteja no seu local, não tem problema, você pode acessar a gente por meio dos canais de relacionamento digitais também. Maravilha, Verônica. Letícia, tem uma pergunta aqui. Como funciona a busca de contatos na plataforma? Esse showroom virtual é uma espécie de marketplace? Tem compra e venda na plataforma? Quer dizer, então as operações ali, elas acontecem por ali, acontecem fora? O que você conta pra gente aí? Tá, eu imagino que por plataforma seja o BrazilianFuture.com, né? Porque as feiras digitais, a maioria delas tem sim negócios na plataforma. No caso específico do BrazilianFuture.com, os negócios não acontecem na plataforma. A conexão acontece, quer dizer, o comprador interessado entra em contato com a marca que pode atender. Assim que funciona. E a partir desse primeiro contato, o comprador e a marca continuam conversando como achar melhor. Quer marcar uma call por vídeo, quer fazer alguma coisa à vontade. Não precisa fazer nada dentro da plataforma. A plataforma também não tem custo, não tem comissão, não tem nada disso. Então, é realmente só gerar o lead, a oportunidade de negócio. Beleza, maravilha. Tem uma outra pergunta sobre a rodada da Colômbia.
né? Essa rodada da Colômbia está acontecendo dentro da plataforma do showroom virtual? Não, as rodadas elas acontecem, elas são agendadas, as empresas elas recebem as agendas por e-mail e daí ali tem o link da reunião, que pode acontecer, normalmente a gente respeita a escolha do comprador, né? Então pode acontecer em diferentes plataformas. A gente tenta manter numa que seja boa para todos os players, tanto o fornecedor brasileiro quanto o comprador, mas a gente não, se for Hangouts do Google, Zoom, Skype, como for. O Jason, não sei se pode contribuir, eu sei que a Vicenza está participando. Sim. E aí, Jason, conta pra gente um pouquinho como é que tá essa experiência. É um ambiente virtual, igual a Letícia falou, através de uma reunião do Zoom. No caso, o meu backstage é esse aqui que vocês estão vendo. A gente faz um tour virtual com os clientes. Primeiro, inicia através de uma empresa de matchmaking local, que é um parceiro da Bicalçados, é uma ação encabeçada pela Bicalçados, pela PEX, né? Então, começa com o matchmaking. O matchmaking tem acesso, então, ao portfólio de marcas da Bicalçados, e dentro do seu segmento de atuação, ele seleciona os parceiros os quais ele quer ter contato. Então, essa empresa de matchmaking organiza uma agenda para as marcas, e as marcas, então, elas têm diariamente 4, 5, 6, 10 atendimentos, onde ela conhece esse cliente, troca os primeiros contatos, entende um pouco mais do negócio e tenta ofertar dentro da sua gama de produto, o produto que for mais, digamos, o que tiver o melhor fit com aquele mercado. A gente teve 7 reuniões já, todas elas de alto nível, distribuidores, agentes, lojistas. A Colômbia hoje é um mercado que tem uma indústria local muito forte, então, e marcas locais muito fortes também, então há um grande interesse para trabalhar no mercado que a gente chama de private label, que é um mercado de marcas terceiras, mas há também muita possibilidade de trabalho de marca, principalmente no mercado que é fortemente influenciado pelo mercado brasileiro, tá? O mercado brasileiro hoje, na questão calçadista, ele exerce uma grande influência em toda a América Latina, então as marcas brasileiras, elas têm uma ressonância muito maior, o que torna esse ambiente de negócio muito favorável e muito mais propício para as próprias negociações, né? O feedback que a gente tem é bem positivo, a gente tem mais reuniões hoje à tarde, inclusive, então a gente está muito esperançoso que novos negócios serão gerados. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui para a Letícia, né? Se a Bicalçados realizará mais alguma rodada de negócio internacional virtual para as empresas do Brazilian Footwear ainda esse ano. Se tem mais alguma agenda, Letícia, para esse ano ainda com relação à rodada? Então, a missão no Peru, ela deveria acontecer em novembro, tá? A missão física, presencial, com viagem ao Peru. O cenário que se desenha ainda agora é de que a missão vai ficar para 2021 e que nós vamos sim tentar mais uma vez as rodadas online. Elas começaram na segunda, né? Então a gente está aprendendo, o feedback do Jason é bem positivo, que nos motiva a organizar mais rodadas ainda esse ano, sim. Legal, Letícia. Jason, mais uma pergunta aqui. Hoje a Vicenza, ela tem uma estrutura direcionada para a questão da exportação, ou é uma pessoa que faz tudo, fecha contato nacional como internacional? Hoje, internamente, como é que vocês se organizam? A empresa, ela tem um departamento de exportação, né? O departamento de exportação é dividido entre área comercial e área de suporte, né, de back-office. Toda a parte corretora, toda a parte documental, hoje a gente terceiriza, ela não é core business da empresa, né? A empresa é uma empresa de moda, ela vende, então essa parte de processo a gente deixa com quem realmente tem expertise nessa área. E ela atua, como te falei, descentralizada, né? Ela tem algumas pessoas em office, que são executivos, cada um dedicado dentro de uma área de atuação, mercados, né? E ela tem muitos parceiros internacionais. Como eu te falei, a gente tem, por exemplo, agentes distribuidores nos Estados Unidos. Esses agentes, eles têm showrooms, por exemplo, em Miami, em Tampa, na Flórida, eles têm Dallas, Atlanta, Nova York. Então, dividido entre áreas de atuação, a gente fatia o mercado de acordo com uma distribuição geográfica, seleciona os parceiros e começa a atuar. Na Europa, a gente tem um centro de distribuição hoje localizado na Itália, na cidade de Milão,
que atende toda a parte do sul europeu, né, que para o brasileiro ele é muito acertado, dado uma questão climática. O sul europeu é uma parte quente, e o calçado brasileiro tem por característica ser um calçado mais aberto, um calçado mais de verão, né, e a parte ali do leste europeu a gente tem outro parceiro daí que fica localizado na Rússia, então ele pega a Rússia e atende toda aquela parte de leste europeu. Temos também aí a showroom na Oceania, que fica na cidade de Melbourne, na Austrália, que atende então todo o continente, inclusive Nova Zelândia. Então, a ideia, o raciocínio é bem simples, a gente tenta, quanto mais culturalmente distante é o país, maior a possibilidade de a gente ter um agente ou uma pessoa trabalhando nesse país, e quanto mais próximo e culturalmente similar ao Brasil, maior a chance da gente ter um atendimento direto através da equipe da Vicenza. A equipe, de qualquer maneira, ela gera lead para toda a cadeia, seja para distribuidor ou agente, ela está sempre captando e direcionando. A gente também usa as ferramentas da Bicalçado, que são, além das ferramentas de inteligência, o site do BF, que tem ali um database de cliente gigante. Só para vocês entenderem, todo cliente hoje que chega no Brasil para alguma promoção, alguma feira, ele acaba caindo nesse database da Bicalçados e ele acaba sendo base para o site do Brazilian Footwear. Então, por trás ali tem muita inteligência, muito dado que precisa ser garimpado, que precisa ser minado para que chegue num negócio final, e isso a equipe interna faz. Então, a equipe interna inbound, ela gera lead para o vendedor da ponta converter, né? O que acaba sendo muito assertivo. Legal, gente. Tem mais algumas perguntas, mas em virtude do tempo, né? Já estamos aqui 1h10 já falando sobre essa temática. Queria abrir a palavra agora, na sequência, Verônica, Letícia e Jason, algum recado final com relação à atuação Sebrae? A palavra aberta, despedindo aí da nossa audiência. Com você, Verônica. Bom, meu recado é muito mais um agradecimento pela presença da Bicalçados, da Vicenza, da CNI pela parceria, né, de sempre, e pela presença principalmente dos pequenos negócios aqui nos assistindo, de todos os negócios nos assistindo, porque eles fazem parte da cadeia, né. A gente sabe que a indústria de calçado ela é muito importante, né, para a sustentação da economia do país, toda a cadeia é muito importante, e ela é feita essencialmente de pequenos negócios, né, então a gente sabe que a gente está vivendo um período de grandes desafios, mas contem com o Sebrae, resistam, capacitem-se, porque o Brasil, a economia brasileira precisa de vocês. É isso. Legal, Verônica. Letícia? Eu reforço os agradecimentos da Verônica, acho que foi muito importante esse encontro, essa discussão, eu acho que sempre se ganha muito quando a gente conversa assim abertamente, trazendo todas as ações, caminhos. Eu convido ainda quem está nos assistindo a participar do movimento Um Sapato pelo Brasil, que nós estamos realizando essa semana. Nós, eu digo, setor calçadista brasileiro, em parceria com muitas e muitas marcas, um número crescente de marcas. Hoje de manhã, se eu não me engano, eram 140 marcas engajadas nesse movimento. Então, utilizem a hashtag Um Sapato pelo Brasil nas suas redes sociais. E é bem como a Verônica falou, vamos juntos, vamos com força, o momento vai passar, as coisas vão melhorar e é importante que a gente esteja pronto, desde agora, para esse momento. Muito obrigado. Jason, suas últimas palavras. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de trazer um pouco do trabalho realizado na Vicenza. A mensagem realmente é que o calçado brasileiro ele é muito forte, né? O Brasil tem centenas de diferenciais competitivos. Cabe a cada empresa encontrar o seu nicho, cada sua empresa entender o seu momento, direcionar o seu esforço em prol da exportação. A exportação de longo prazo, ela é muito benéfica para a empresa, ela traz muita tecnologia, ela traz muito insight que ajuda a empresa a melhorar, inclusive no mercado nacional, e é necessário, como a Verônica disse, né, a capacitação dessa empresa, desse profissional, para que ele tenha entendimento de como funciona o comércio exterior como um todo, né.
Para quem atua na parte de calçados, procurem a Bicalçados. A Bicalçados é um parceiro super habilidoso, eles têm todas as ferramentas que permitem com que as marcas deem esse primeiro passo em prol da exportação. E, gente, vamos lá. É Brasil na veia. Muito bom. Agradeço aí pelo papo, agradeço a audiência, né, os empresários, né, que estão aqui junto com a gente, as outras entidades, né, quem tiver interesse, acesse o site industriaglobal.com.br, vamos ter lá gravado essa webinar de hoje, como as outras que já fizemos no passado, né, as atualizações dos próximos temas vão estar lá no site. Semana que vem estaremos falando de exportação de máquinas e equipamentos, né, convido todos que tiverem interesse a se inscrever e ficar por dentro dessas novidades, tá bom? No mais, de novo, agradeço a vocês, né, e uma boa semana para todos. Um grande abraço.